Boa noite a todos. Sejam todos. Então, vamos começar com o livro Coragem, Mensagem, né? Psicografia de Chico Xavier e vários espíritos. Dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar, quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal? De causa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-nos ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Emmanuel. Então, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos, deixar que a energia do Mestre nos envolva, acalmando nossas mentes do dia agitado, pedindo ao Mestre que abra o nosso entendimento para que o nosso irmão for falar hoje, que cada ensinamento aprendido é digno de prática, que Jesus nos abençoe, auxilie o nosso irmão, intuindo da melhor forma para que seja entendido a mensagem do Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Será que o pessoal ficaram com medo da chuva? Eu acho que em virtude também de não ter o estudo do Livro dos Médiuns, né?
que boa parte ficava do Livro dos Médios para continuar assistindo o Evangelho. Mas o Laércio disse que é evidente, eu só vejo mal as pessoas que estão na minha frente, se estiver muito distante eu não vejo ainda. Mas o Laércio disse que está cheio de desencarnados, então de qualquer maneira tem muita gente além dos encarnados, né? É. Então, pelo menos de sede a gente não morre, né? Tem muita água, né? Pois bem, então, agradecer a Deus e a Jesus, né? Por estar aqui mais uma vez, por esse convite, para conversarmos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, em especial os 3 primeiros itens, né? Que vai nos trazer, principalmente, parte do Sermão do Monte, onde Jesus vai conclamar aquelas criaturas necessitadas, né? Aquelas pessoas realmente que estavam carentes, para que possa se erguer. Então, hoje nós vamos exatamente falar sobre a justiça das aflições. Porque aflitos, particularmente, eu sei, quase todos nós temos as nossas aflições. Mas é claro que há as pessoas verdadeiramente aflitas. Pessoas, especialmente aquelas que não conhecem, ou não conhecem com profundidade, melhor dizendo assim, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que conhece os ensinamentos de Jesus, aquele que confia em Jesus, aquele que tem fé raciocinada, que entende o mecanismo da vida, consequentemente passa por problemas, como todos nós. Mas geralmente as aflições são bem menos, porque passa a ter fé, ter confiança, né? Pois bem, então, bem-aventurados é uma expressão que Jesus, que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Bem-aventurado é exatamente felicidade, quer dizer avante, coragem, alegria, não desanime, vá em frente. Quando Jesus chama de bem-aventurado, ele convida essas pessoas para que não desanime, para que continue lutando, para que tenha confiança, para que tenha fé. Porque com tudo isso, nós seremos vencedores. É claro que aqueles a quem Jesus falara na sua época, com certeza não entendia a extensão das palavras de Jesus. Bem-aventurados. Significa, digamos assim, soa meio estranho a pessoa que sofre, que padece, que perdeu um ente querido, perdeu um filho, um pai, uma mãe, ou teve grande dificuldade na sua vida, de um modo geral, e o Cristo dizer, não, tu és um bem-aventurado, tu és o eleito de Deus. Fica assim meio para nós ainda, para o nosso nível de entendimento, né, às vezes fica meio duvidoso. Mas é exatamente porque ainda falta para nós, e principalmente para aqueles daquela época, conhecimento. Porque no momento que nós conhecermos verdadeiramente o Cristo de Deus, nós não vamos ter essas dificuldades. Ou se temos, em menor proporção, porque vamos ter uma fé mais raciocinada. E do ponto de vista material, os felizes, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Então, veja que há 2 momentos de felicidades. Felicidade no sentido espiritual e felicidade no sentido material. E nós, como um todo, como sociedade encarnada sobre a Terra, na grande maioria esmagadora, por mais que acreditamos em Deus, por mais que acreditamos em Jesus, mas a gente ainda é muito preso, é muito ligado à felicidade material. Quanta gente se rejubila quando a gente adquire algo de valor material.
quando você consegue a primeira casa, o primeiro carro, o primeiro emprego, né? O primeiro casamento, que do segundo em diante já fica mais... Aí o primeiro... Ou seja, a gente sempre tem essa alegria, né? Mas é claro que à medida que vamos avançando, eu sempre gosto de fazer esses dois paralelos, à medida que vamos avançando em conhecimento, porque quando nós conhecemos, a fé ela aumenta. Porque na época de Jesus, todas as suas curas, ele dizia, a tua fé te curou. Mas o mecanismo da cura, as pessoas não entendiam. Claro que Jesus sabia e fazia e realizava as curas. Mas ele diz, a tua fé te curou. Ou seja, porque era preciso, eu não tinha o conhecimento do mecanismo, mas eu tinha fé que aquele ato poderia ser realizado. E eu tenho fé que aquele ato poderia ser realizado, consequentemente eu abriria as comportas do meu ser, da minha alma, do meu espírito, para que aquela operação, entre aspas, se realizasse. Caso contrário, não curaria. Quantos passaram por Jesus e não tiveram cura? Não foram todos foram curados. Porque nem todos estavam nesse nível de entendimento e de aceitação. Mahatma Karamchand Gandhi ele diz assim, se perdesse todos os livros sagrados da humanidade e salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Karamchand Gandhi, né, o hindu, o indiano, ou seja, um grande pacifista, que libertou a Índia da dependência dos ingleses e tinha como lema a não violência. E sem disparar um tiro, sem possuir uma arma, ele conseguiu essa proeza que só mesmo com a fé e a confiança e o conhecimento das leis divinas poderia chegar a esse nível de realização. E ele conseguiu esse feito, creio que o único na história da humanidade até então conhecido. Foi Mahatma Karamchand Gandhi conseguiu. E após mais de 80 anos de idade, ele foi assassinado, indo exatamente em direção ao seu templo para que pudesse orar, que é como ele fazia de costume. E ele foi assassinado. Né? Pois bem, o que diz Jesus nas bem-aventuranças? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Na nossa visão, o que seria que Jesus quis dizer quando ele diz que é bem-aventurado aqueles que choram? Será que é aqueles que caem lágrimas? Será que é aqueles que soluçam do choro? Será que é apenas esse que perdeu um ente querido? Será que é esse que passando por dificuldade, só por isso, por si só, é esse o bem-aventurado? Porque na realidade o choro, na realidade que Jesus se referia, é claro que eu sempre, mais uma vez, repito a questão do paralelo que eu gosto de fazer, para a gente entender melhor. Aquelas pessoas que receberam a mensagem de Jesus, com certeza, elas acreditavam no choro, digamos assim, daquele momento do desespero, qualquer que fosse. E Jesus ratificava essa condição, mas, por extensão, ia muito mais além. E ele dizia que o choro não é qualquer choro, mas o choro que nasce do reconhecimento dos próprios erros e da condição imperfeita do ser, uma tristeza piedosa que abre o coração para a mudança. Ou seja, então, veja que o choro não é simplesmente o fato de eu passei por a dificuldade, estou chorando e por simples fato eu seja um bem-aventurado. Não. Mas a bem-aventurança que Jesus se refere, ela vai muito além. E é por isso que quando conhecemos, aí eu volto ao que eu falei no início, quando conhecemos verdadeiramente o Evangelho de Jesus, quando estudamos com profundidade, quando colocamos a nossa fé raciocinada, pegando o contexto da época, até trazer os nossos dias, nós vamos entender perfeitamente as mensagens, e a mensagem, principalmente essa que estamos falando hoje, do Evangelho de Jesus. Essa questão do choro. Porque o bem-aventurado é exatamente aquele que reconhece os seus próprios erros. É aquele que cai em si.
é aquele que, cansado de sofrer, reconhece a misericórdia de Deus, reconhece o amor de Jesus e sabe que nós só temos um caminho para nos redimir perante a lei de Deus. E o próprio Cristo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espírito diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, então Cristo deixou bem claro para nós que, na realidade, nas suas bem-aventuranças, embora tendo a parte material, que era que o povo, de certa forma, receberam naquela época, na sua época, mas é muito mais extenso. E, consequentemente, à medida que vamos estudando, à medida que vamos entendendo, nós vamos nos aprofundando e, cada vez mais, o próprio Evangelho de Jesus ele se torna muito mais profundo, muito mais revelador. Para isso, só precisamos estudar com profundidade, com afinco. Então, essa questão do bem-aventurados que choram é exatamente essa pessoa que digamos assim, caiu em si. É essa pessoa que reconhece dos seus atos, dos seus erros, dos seus pecados, e que a partir de então, neste momento, ele reconhece que só existe um caminho, que é o próprio Cristo. Então, há esse choro, que não precisa ser um choro de lágrima, mas um choro íntimo de arrependimento e de agradecer a Deus por ter descoberto este momento para se redimir perante as leis divinas. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós sabemos que a fome física é a ausência de alimento, que mantém o nosso corpo em movimento. A fome nada mais é do que a ausência de alimento. Ou, de acordo com alguns estudos, alimento precário. Mas eu estou, digamos assim, levando mais na literalidade. A falta verdadeiramente do alimento que, de certa forma, definha o corpo humano. Essa é a definição de fome, no sentido material. E sede, é claro, sede, quem passa sede, nós sabemos que as nossas próprias células entram ela vai perdendo a capacidade, digamos assim, de reação. Porque a água, ela traz hidratação para o nosso corpo. Ou seja, ela tem todo um componente, aí já entra mais essa parte médica, Você já entra a parte médica, entra todo um componente. Principalmente, digamos assim, no melhoramento do funcionamento dos rins, da pele, do corpo como um todo, e por aí vai. Então, bem-aventurados que têm fome e sede. Só que Jesus diz, fome e sede de justiça. Por que justiça? O que nós, hoje, na época de hoje, vamos trazer para hoje? Muita gente diz assim que o país, ou determinada lei, ou determinada sentença, às vezes foi injusto. Quanta gente não vê isso? Isso é uma injustiça. Vocês foram injustos comigo. Isso não poderia ter acontecido. Essa ação que eu perdi foi por isso, ou por algum tipo de falcatrua. Ou seja, a gente sempre quer sair de vítima. Então, quando Jesus diz que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, é exatamente agora do lado espiritual. A recompensa não é imediata ou terrena, mas a satisfação plena da alma. Deus, em sua misericórdia e justiça, satisfaz essa fome e sede, concedendo a paz e a verdadeira felicidade espiritual, que é a meta da evolução. Então, fome e sede de justiça, na realidade, Jesus, na profundidade, ele diz que é exatamente essa recompensa. Ou seja, eu tenho essa necessidade dessa justiça, mas ela vai acontecer. Porque hoje eu posso passar por alguma injustiça. Mas nós sabemos, graças ao conhecimento da doutrina dos Espíritos, que não há injustiça. Aliás, desculpa, não há injustiçado, mas há injustiça. Mas não há injustiçado. Por que não há injustiçado? Porque Deus é soberanamente bom e justo. E ninguém passa por algo que não seja da necessidade. Eu posso ser injusto, posso ter injustiça
Porque às vezes algo que eu não estou pagando por um ato anterior. Então, aconteceu comigo, pode ser uma injustiça. Mas eu não sou injustiçado, porque eu estou num meio no qual fui chamado a viver, e a minha condição moral, espiritual e vibracional está no nível daqueles no qual eu faço parte. Então, eu estou, digamos assim, eu estou de igual para igual. Então, não sou injustiçado, embora possa acontecer a injustiça. Então, Jesus mostra que essa recompensa, como eu disse, essa bem-aventurança, para quem tem fome e sede de justiça, ela vai acontecer dessa forma. Ou seja, quando eu despertar, quando eu verdadeiramente me conhecer, quando eu verdadeiramente me projetar para a mudança. Porque a partir de então, na misericórdia de Deus, então Deus vai me conceder essa paz. Mas como? Com essa felicidade espiritual. Mas eu só conquisto mediante a minha transformação. Então, quando Jesus diz que é bem-aventurado, vá em frente, coragem, não desanime. Por quê? Porque vai chegar esse dia. É claro que, mais uma vez, repito, talvez naquela época de Jesus, não entenderam. Da mesma forma, quando Jesus diz assim, que diz os homens que é o Filho do Homem? Algum diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz, não foi bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então o que é que acontece? Dessa forma, é exatamente essa mensagem. Ou seja, quando nós verdadeiramente nos descobrirmos quem somos, de onde viemos, qual é a nossa meta, que é evoluir, que é crescer, que é chegar às moradas celestiais, mas para isso o caminho para percorrer precisa da nossa transformação. Ou seja, eu não consigo chegar lá no nível que eu me encontro hoje. Eu preciso passar por N de transformações e, consequentemente, através de várias encarnações. Talvez, no nosso nível, ainda precise algumas encarnações, não mais por maldade, mas por aperfeiçoamento. É como alguém que chega a concluir um curso superior. Beleza, está graduado, mas vai fazer algumas especializações para que verdadeiramente, digamos assim, trabalhe com mais propriedade, né? Com mais cirurgia, ou seja, vai ser, digamos assim, vai ser um profissional mais completo. Então precisa desse complemento. É a mesma coisa, ou seja, nós, no nosso nível, ainda precisamos nos complementar. E geralmente esse complemento que falta para nós adquirir esse despertar, como muitos espíritos nobres, caso de Chico, de Valdo e tantos outros que já passaram sobre a Terra e estão sobre a Terra, então, às vezes não precisa muito de nós. Mas eu quero acreditar que nós já tivemos o primeiro estalo, digamos assim, o primeiro start. Nós já demos a partida. Agora o que falta verdadeiramente é acelerar. E olhar para frente para não bater em alguém, né? Então, nós não podemos só acelerar e dizer, olha, nós temos que se acelerar e cuidar nesse volante para que nós possamos chegar ao nosso destino sem causar mais acidente, além do que nós já causamos ao longo da nossa caminhada. Pois bem, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições pela justiça, agora é diferente, aqueles que precisavam, né? Aquele outro, o bem-aventurado, ou seja, aquele que queria da justiça, ele se sentia injustiçado. Agora sofre perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. Olha que promessa, né, Jesus? Aquele que sofre perseguições, e quantos não foram perseguidos? Eu acredito que esse item bem aqui, bem-aventurado, aquele que sofre perseguições, se nós trouxermos para o contexto da época de Jesus e ao longo da nossa caminhada, só ele por si só dá uma palestra grande. Porque foram muitos os perseguidos. Nós sabemos da história na época dos primeiros cristãos. Quantos não foram mortos? A gente sabe de alguns que a história conta, mas quantos a história nem sequer sabe o que se passou? Quantos não foram mortos nas catatumbas, falando em nome de Jesus?
Quantos não foram ao Coliseu? Quantos não foram às arenas devorados pelos leões? Quantos não foram à fogueira, à crucificação? E por aí vai. Então, Jesus disse que esse seria bem-aventurado, porque deles era o rei dos céus. Agora imagine, para mim seria a maior recompensa. Porque aquele que sofre perseguição, quando eu tenho a consciência de que o rei dos céus é para mim, o conforto é muito grande. Mais uma vez nós vamos entender que mesmo esse sofrimento era sempre o simples fato de eu passar por uma dificuldade qualquer, que por esse motivo eu ia direto para o céu. Não. É claro que muitos mártires que já passaram, que nós conhecemos na literatura espírita, ou não espírita, mas que fala dos mártires, é claro que esses espíritos, nós vemos a história de Paulo e Estevão, né? Gesiel, que é Estevão, ou seja, um espírito para aquela época, que tinha assim uma resignação daquele tamanho, uma confiança em Jesus tão grande, uma fé tão pungente, que realmente um espírito desse, claro que a gente vai falar no reino dos céus, no sentido de materializar esse céu, para que fique melhor do nosso entendimento. Mas o que Jesus quis dizer com certeza é que essas criaturas que já tiveram esse nível de maturidade, que passaram por esse sofrimento, consequentemente, seria bem-aventurados, ou seja, seria aqueles que já tinham um nível de maturidade, que tinha consciência de que estaria no mundo melhor. Mesmo perdendo o corpo físico, mas ele sabia que existia o espírito, e que esse espírito poderia e estaria em um mundo bem mais elevado. Por isso que ele diz assim, os que sofrem perseguições pela justiça, refere-se aos que são perseguidos não por atos errados, mas por defender a retidão, a verdade, a moral, os princípios de Deus, mesmo quando isso vai contra os interesses do mundo material e das convenções sociais. Quantos não foram perseguidos nas cruzadas? Quantos não foram perseguidos na Inquisição? Simplesmente por ser, digamos assim, acusado de coisas que ele não fazia, de atos que não praticava. E quantos não foram mortos? Quantos não foram perseguidos? A literatura espírita traz muito, mas muito mesmo. Muitos cristãos que foram perseguidos, muitos que foram mortos no corpo físico, né? Porque a morte não existe segundo o Espírito, mas foram desencarnados vítimas da ignorância, da falta de conhecimento, ou até mesmo da maldade do ser humano ainda. Então Jesus promete que essas criaturas teriam o reino dos céus. Nós conhecemos a história de Lívia, né? A esposa de Públio Lentulus, na obra 2000 anos, aonde ela com a sua ama Ana, aquela que estava lado a lado, que cuidava dela, né? Digamos, da família, porque era escrava na época, mas era cuidada como fosse uma irmã, porque ela não tinha a Ana como uma escrava, mas como uma irmã. Ou seja, de certa forma, por seguir o Cristo, aconteceu que ela foi colocada na arena dos leões e foi devorada pelos leões. Mas ao nível desse espírito, por isso que Jesus disse que deles é o reino dos céus, mas olha o nível desse espírito. Quando ela estava presa junto com Ana, ela pegou as vestes dela e trocou com a Ana. Ana era a serva dela. Por que ela trocou a serva? Porque ela disse, na hora que chegar aqui para fazer a seleção, você está com roupa nobre e você não será devorada. E ela foi. Se ela ficasse com as vestes dela, ela seria tirada de lá. Porque a roupa dela mostrava que ela faria parte da nobreza. Então não estava algo de errado. Ela sacrificou-se em benefício de Ana. Quem de nós faz isso? Hoje. Eu também acredito. Para esse nível
de espírito, eu acredito assim, ele, além da fé, que é a fé muito pujante, muito robusta, mas ela tinha o conhecimento. Ela sabia perfeitamente, digamos assim, é como nós sabemos, por exemplo, eu terminar aqui, eu vou passar por essa porta, eu vou para casa. Ou seja, sabia perfeitamente o caminho, digamos, o caminho do retorno. Não tinha nenhuma dúvida. Joana d'Arc, para você ter ideia, quando ela foi queimada viva, né, na encarnação que ela foi queimada viva com o filho pediu que ela renegasse o nome de Jesus. E ela preferiu morrer queimada, e o filho suplicando, porque ela disse que era incapaz de trair o próprio Cristo. O soldado chega para ela e diz: o teu Cristo só te ensinou a morrer a ponto de acender o fogo para queimar ela. Aí disse: não, ele também me ensinou a te amar. Agora imagine um espírito dessas condições. É esse espírito que Jesus disse: aqueles que sofrem perseguições pela justiça, bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus. Porque rei dos céus, porque está liberto, não está preso, nem na matéria e nem nos miasmas após o desencarne, mas está liberto. Pode, digamos assim, voar alto, vai às colônias espirituais, vai a mundos superiores. Esses espíritos são os bem-aventurados. Claro que tem um nível de bem-aventurança, né? Tem os níveis. É claro que tem aquele bem-aventurado, que é aquele que ainda, como nós, digamos assim, temos a nossa inferioridade, a nossa dificuldade, mas de certa forma também já despertamos para essa realidade. Nós já somos bem-aventurados nesse sentido, porque aos bem-aventurados da expiação, que é como nós estamos. Mas de certa forma também somos bem-aventurados. Embora não tenhamos ainda esse nível de bem-aventurança para, né, ascender às esferas superiores. Mas, de certa forma, já estamos, digamos assim, clareando a nossa visão para seguir, para trilhar o caminho da verdade. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Jesus também promete o reino dos céus para os pobres. Será que tinha pobre na época de Jesus? Com certeza eu creio que a maioria absoluta. Região da Palestina, região desértica, que só tinha praticamente o lago de Genezaré, o rio Jordão, né, e o mar Mediterrâneo, que é à esquerda do Jordão. Ou seja, faixa de terra inteiramente desértica. Vivia de pastoreio, região difícil, pesca, basicamente. Então, o nível de pobreza era muito grande. Então, Jesus promete a essas criaturas, a esses pobres, a esses deserdados, que o reino dos céus era deles também. Era uma forma de confortar. Hoje nós sabemos que não é literalmente dessa forma, pelo simples fato que seja pobre, por não ter bens materiais. Não é isso. Hoje nós sabemos dessa realidade. Mas Jesus só poderia confortar dessa forma, aquele então. Até porque o nível de maturidade, de conhecimento, de aceitação daquele povo era muito limitado. Era preciso realmente, como diz o Espiritismo, naquele tempo ainda um alimento mais grosseiro. Mas, consequentemente, com o advento do Espírito de verdade, vem um alimento mais sólido, alimento mais leve, né? Então, assim, é como nós nos encontramos hoje. Pois bem, diz que os pobres de espírito não são os que não têm dinheiro, mas aqueles que reconhecem suas falhas e fraqueza, sentem-se carentes das bênçãos divinas e buscam a Deus e as riquezas espirituais, como a fé, caridade, amor, confiança em Deus, etc, etc, etc. Ou seja, busca verdadeiramente esses bens de valores. Como diz o Evangelho, são bens que a ferrugem não corrói, as traças não comem. Então, esses bem-aventurados, esses pobres, é pobre de espírito. São essas criaturas que Jesus disse que dele também é o reino dos céus. Essa criatura que realmente
já reconhece as suas falhas, conhece as suas fraquezas. E, acima de tudo, não só reconhece, mas, acima de tudo, se propõe à mudança. Qual o lema do Espiritismo que diz o verdadeiro espírita? Como é que se conhece o verdadeiro espírita, segundo Kardec? Então, Kardec diz que o verdadeiro espírita, inclusive, lá no Anália, teve até uma palestra sobre isso, que teve uma pergunta sobre isso, que eu até falei, alguém não concordou muito, eu disse, até fiquei assim, até disse, não foi grosseria, mas eu digo, olha, então, quem disse foi Kardec, porque está no livro do Espírito. O verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral. Ah, mas é aquele que já tem um conhecimento. Não. Aquele que já chega a um nível de maturidade, de conhecimento, de evolução, não precisa mais ser espírita. Não precisa mais de religião. Religião ainda é o nosso nível ainda de inferioridade. O espírito, quando chega a um nível de evolução, não precisa mais de rótulo religioso. De jeito nenhum. De maneira alguma. Ele pode até encarnar e seguir uma linha, porque ele está encarnado. Mas o espírito em si não tem uma religião para dizer essa é melhor do que aquela. De jeito nenhum. Então reconhece o verdadeiro espírita por o esforço que faz para domar as suas más inclinações, para se transformar. Então, o pobre de espírito é exatamente isso, é aquele que já se reconhece falhas e defeitos, e que busca, que trabalha pelo seu melhoramento espiritual e moral. Assim Kardec definiu o verdadeiro espírita, aquele que luta. Aí ele continua dizendo que vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome. A fome no sentido físico, vamos repetir no início, é a ausência de alimento material para o suprimento de nossas forças. No sentido espiritual, ao qual Jesus se referira, é a necessidade de Deus, através do conhecimento de suas leis e, acima de tudo, a prática das mesmas. É a consciência da imperfeição e o desejo ardente de nos melhorar. Vocês já observaram que desde a primeira até agora, as bem-aventuranças, ela sempre traz essa questão do nosso descobrimento, da nossa descoberta como espírito imperfeito para uma transformação. Jesus, quando nos promete em todas essas bem-aventuranças, mas chamando a atenção que é exatamente essas criaturas que já, digamos assim, que já despertou, já disse, opa, deu perestarte, eu tenho que mudar, não posso mais continuar da forma que estou. Preciso mudar o caminho, preciso mudar de rota, preciso fazer diferente do que eu venho fazendo. Então essas criaturas, que os bem-aventurados que têm fome porque sereis saciados, ele diz que a saciedade é a recompensa. Deus, através da lei de causa e efeito, satisfaz essa fome com o perdão, a cura das feridas espirituais e a alegria duradoura, que vem da libertação das dívidas kármicas, através da reencarnação. Então, é interessante isso aqui, né? Porque Jesus diz assim, vós sois bem-aventurados, vós que têm fome, porque sereis saciados. Saciado, a gente pensou assim, porque alguém já me trazia um prato de comida e a partir de eu vou estar tranquilo agora. Não. Quantas criaturas que estavam com fome e permaneceu com fome? É por isso que mais na frente, como eu falei, esse item, ele tem, esses 3 itens, ele tem muito para se falar sobre ele. Por mais que você resuma, ele tem muito para falar sobre ele. Porque na justiça das aflições nós vamos ver exatamente, com tudo isso que Jesus falou, mas de certa forma, digamos assim, é bonito isso. Mas para quem estava passando por essa situação, sem ter o conhecimento, que digo que nós temos, ou que alguns daqueles que estavam na época dele, como eu acabei de citar alguns, tinham, fica muito difícil. Alguém chegar para você passando fome, dizer, calma, não se preocupe não, tu é um bem-aventurado. Sim, beleza. E a fome? E a necessidade do alimento, está onde?
Então a saciedade é exatamente a recompensa que Deus permite a cada um de nós, mas através das nossas encarnações. Digamos assim, da limpeza, quando nós quitarmos com as nossas inferioridades. E em alguns casos, claro, quem tem dívida kármica, né, às vezes das más condutas ao longo de algumas encarnações, infelizmente, vai passar por essa questão da dor, do sofrimento não. Mas vai passar pela dor. Por exatamente que às vezes eu também fiz alguém, né? Eu provoquei a dor no meu semelhante. E como existe a lei de causa e efeito, consequentemente, ninguém pode fazer algo contra o irmão para que ele não passe por essa situação. Embora, claro que o Evangelho diz que o amor cobre a multidão de pecados, mas na grande maioria, para que eu possa reparar um mal que eu fiz ao meu irmão, muitas vezes eu passo por situações semelhantes, embora não seja igual, mas situação semelhante. Porque só assim eu vou conseguir entender a dor que eu causei ao meu próximo. Vós sois felizes, vós que agora chorais. Vós sois felizes, vós que agora chorais. O choro do bem-aventurado é o choro do espírito que reconhece sua condição inferior. Deseja se espiritualizar. Reconhece, mas ainda está preso às paixões materiais. Olha que interessante. O choro do bem-aventurado é o choro do espírito que reconhece sua condição inferior. Deseja se espiritualizar, mas ainda está preso às paixões materiais, buscando libertar-se das suas imperfeições. O bem que eu faço, aí nós vamos fazer essa comparação do que Paulo disse, né? Está escrito em Romanos capítulo 7, 19 a 24. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, ainda não faço. O mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha essa palavra de Paulo com essa colocação de Jesus: vós sois bem-aventurado aquele que chora. Ou seja, ele diz que exatamente nós estamos presos às paixões materiais. Eu reconheço a minha inferioridade, o meu defeito, a minha falta de perseverança, né? Ou seja, N situações que me prendem à inferioridade moral e espiritual. Mas, de certa forma, digamos assim, eu já tento me buscar, já tento me libertar dessa situação. Porque eu já tomei consciência que esse é o caminho. Aí, por isso nós vamos ver o que Paulo diz em Romanos. Ou seja, Paulo, que já, digamos assim, despertou, todos nós conhecemos na estrada de Damasco, né? Já, digamos assim, tinha essa ligação já com Cristo a partir daquele momento, talvez até antes, mas você vê que ele diz, já depois da sua trajetória, né? De toda da sua lapidação no cristianismo, ele ainda diz que o bem que eu quero fazer, ou seja, já tinha despertado. Ele sabia o quanto era bom fazer o bem. Mas ele, infelizmente, em alguns momentos, ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, ainda não consigo. Talvez não conseguia a extensão que ele queria fazer, porque ele já fazia o bem. Foi o maior divulgador dos ensinos de Jesus. Foi o maior pregador da Boa Nova. Então, ou seja, ele já fazia, mas ele disse: olha, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, ainda faço. Por que eu ainda faço o mal? Muitas vezes eu detrato uma pessoa, faço alguma coisa de errada, quando na realidade eu não precisava mais fazer, não tinha mais necessidade, mas eu ainda faço. Quantas coisas erradas, e mesmo em pequena proporção, não digo em grandes, mas em pequenas proporções, falar mal de uma pessoa, responder mal a uma pessoa, e por aí vai. Quantas coisinhas a gente não faz ainda? É o que Paulo diz, ou seja, o mal que eu não quero, eu ainda faço. Por que o mal ainda quero? Porque ele no final ele diz: porque o pecado ainda habita em mim. Que pecado é esse? É a minha inferioridade. Eu não me libertei ainda. Esse pecado nada mais é do que a minha inferioridade. Quando nós nos libertarmos da nossa imperfeição,
quando nós verdadeiramente tomar essa consciência e não mais olhar, como eu disse, tomar a cruz, não olhar para trás, aí sim, aí nós vamos verdadeiramente tratar o próximo como queria realmente que nós também fôssemos tratados. E nós não estamos distantes dessa situação, graças a Deus, nós não estamos distantes. Só falta verdadeiramente a gente, digamos assim, assumir essa condição. Nós todos estamos preparados para isso. Só precisamos assumir essa condição. Naqueles momentos mais difíceis, a gente poder, não posso mais fazer isso, não posso realizar mais isso. Estou em outro nível, não de um nível de evolução, mas de conhecimento, e que eu não posso mais errar tanto. Vou pular isso aqui um pouquinho. Então, ele diz assim uma coisa, que ele diz assim, mas ai de vós ricos, porque tem vossa consolação neste mundo. O ai, que é o lamento de Jesus, refere-se àqueles que encontram a sua única satisfação e propósito nas riquezas materiais, ao se apegar exclusivamente aos prazeres e conforto da terra. Esquece das necessidades do espírito e não acumula tesouro no céu. A consolação deles é temporária e acaba com a vida física. Ai de vós que estáis saciados, porque terá fome. Ai de vós que ride, porque chorais, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. E aí, para corroborar com essa bem-aventurança, a gente lembra da parábola que está em Lucas, capítulo 16, 19 a 31, que é a parábola do mal rico. Todos nós conhecemos essa parábola, né? Existiu um homem que se vestia de púrpura e linho. Ou seja, púrpura e linho, para aquela época, era sinal de nobreza, de grandiosidade. Então, existiu Lázaro, um pobre, cheio de ferida, ficava a mendigar nas ruas, e à porta desse rico esperando uma migalha para se alimentar. E segundo a própria mensagem, os cães lambiam as feridas desse pobre coitado. Mas era um bem-aventurado, porque era pobre, porque era ferido, porque estava nas ruas? Não, ele era bem-aventurado porque o Espírito, nessas condições, não blasfemava contra Deus, ele confiava em Deus, ele sabia da vida espiritual, e ele estava ali, consequentemente, para exercitar a caridade daqueles que poderiam fazer algo em benefício do próximo. Ele era o instrumento, ele era, como muitos foram e são, instrumento para que nós possamos abrir o nosso coração, estirar a nossa mão e fazer a caridade. Então Lázaro era o instrumento divino para que pudesse despertar. É claro que a gente sabe que é uma figura nessa passagem de Lázaro, mas na realidade, ele mostra para nós que essas criaturas que estão nessas condições hoje, como naquela época, é exatamente está na nossa porta, batendo a nossa porta, no nosso dia a dia, para que possa nos despertar, para mostrar até onde eu me encontro, o meu nível que eu me encontro, de poder ajudar uma criatura nessas condições. Então, a mensagem diz que morre o rico e, consequentemente, depois morre Lázaro. E Lázaro foi por seio de Abraão, ou seja, por que seio de Abraão? Aí por isso que precisa de um estudozinho para a gente ver o que acontece. Ou seja, Abraão é o patriarca dos hebreus. Automaticamente ele era como se fosse, claro que todos nós somos enviados de Deus, mas enviados de Deus no sentido literal, aquele que realmente, digamos assim, era o porta-voz divino perante os judeus, e os hebreus era assim, Abraão. Assim ainda é para muitos. Então o que acontece? Aí a mensagem diz que realmente esse Lázaro foi para o seio de Abraão. Você é como dizer, Abraão foi para o céu. E o mal rico, que ele fala mal rico na parábola, mas o rico, avarento, na realidade foi para regiões difíceis da espiritualidade. Mas ele olha e vê Lázaro em cima. E pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para tocar na sua língua, porque ele tinha muita sede, ele estava em tormento, ele estava em dificuldade. Por que ele estava em dificuldade? Porque a mente dele, automaticamente, acreditava que existia o inferno. E existe um ditado popular, meu avô gostava muito de dizer isso, tal vida, tal morte. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Tal vida, tal morte. Ou seja, por que isso? Porque o mundo que eu me encontro como encarnado, aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vou encontrar.
Então, se eu acredito no inferno, no fogo do inferno, e eu sou uma criatura em débito, automaticamente eu vou para regiões umbralinas que vai me trazer esses tormentos. Porque foi isso que eu materializei. Então, essa criatura que tive como rico, para aquela mensagem, ou seja, ele se encontrava em tormento. E ele pediu pelo menos que tocasse a ponta do dedo de lado na língua dele para que ele pudesse saciar. E tem uma coisa interessante que Abraão diz, olha, entre aqui e aí há um grande abismo, de forma que nem pode um para um lado e nem para outro. Nem Lázaro pode descer, digamos assim, e nem ele, o rico, poderia subir onde Lázaro estava. A gente sabe que é uma figura. Os espíritos superiores vão em todo lugar. Mas esse abismo que se encontrava não era físico, mas era o nível de despertar, de espiritualidade, de evolução entre um e outro. Então o espírito inferior, automaticamente, ele não pode ascender a regiões superiores. O próprio peso, digamos assim, do seu próprio perispírito, através das vibrações negativas, não permite que isso aconteça. Mas o contrário poderia. Lázaro, de certa forma, por ser um espírito já desperto, consequentemente poderia. Mas a mensagem, aí a gente tem que ver no contexto da mensagem. Para aquela época, ele botaria que existia um céu e inferno. Então, o que nós aprendemos? Quem está no inferno não vai estar perdido. Quem está no céu também não vai para o inferno. Ou seja, está dividido. E essa mensagem está lá. E foi isso que nós aprendemos. Então, hoje, graças à doutrina dos Espíritos, veio desmistificar essa situação. Existem as regiões superiores? Sim. Existem as regiões inferiores? Sim. Mas não eternamente. Não eternamente. Quantos espíritos, nesse momento, de regiões superiores, de escolões espirituais, não estão descendo das regiões umbralinas para socorrer os necessitados? Para resgatar os espíritos, para que possa despertar para novas encarnações, para continuar a trajetória de vida. Quantos espíritos não estão nessas condições? Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, um engodo. Aqui é uma coisa interessante. Sem a certeza do futuro, as promessas de Jesus seriam um contrassenso. Por que seriam um contrassenso? Porque todas as bem-aventuranças de Jesus, elas se cumpriram para aqueles que estavam na terra? É claro que não. O que era pobre continuou pobre, o que era doente, com raras exceções, continuou doente, né? O que era perseguido continuou perseguido e assim sucessivamente. Então, por que Jesus promete tudo isso a essas criaturas? Porque tudo isso só seria possível na vida após a morte. E se nós não acreditar que existe a vida após a morte, que somos espíritos, né, imortais, porque ia dizer eterno, mas é eterno só Deus. Nós somos espíritos imortais. Se nós acreditarmos na imortalidade, então, se nós acreditarmos em uma única existência, é claro que o nosso sofrimento será grande. Aquele que tem uma vida ilibada, equilibrada, beleza. Porque pelo menos acredita em uma só existência, mas vai para o céu. E aquele que pecou? Aquele que errou, que é a maioria absoluta, esmagadora da população sobre a Terra. Esses, se acreditar apenas em uma única existência, ainda bem que criaram o perdão, né? Ainda bem que criaram o perdão, porque de certa forma muitos acreditam que simplesmente aceitei Jesus, eu estou perdoado, até mesmo após, estou perto de morrer, se eu pedir perdão, se eu aceitar Jesus, eu estou perdoado. Ainda bem que existe essa situação. Não que ele vá direto para o céu, a gente sabe que isso não acontece, mas de certa forma atenua a dor e o sofrimento desse espírito no outro lado da vida. Porque embora tendo o seu passado delituoso, consequentemente, mas acreditou num perdão. Acreditou que poderia ser salvo. E, consequentemente, esse despertar pode ser a oportunidade que ele tem para ser assistido, para ser resgatado para as coroas espirituais. Veja quanto isso é muito importante.
A gente imagina aqueles que aprenderem da forma mais literal, acreditam que vai direto para o céu. Mas a gente sabe que também tem o seu benefício. Não para o céu diretamente, mas só o fato de, digamos assim, ser assistido a uma colônia espiritual, preparar para uma nova encarnação, já está de bom tamanho. Então, com essa certeza, fica difícil compreender-se que a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Vou repetir que talvez você não tenha pego. Mesmo com a certeza da vida futura, fica difícil compreender que a utilidade de sofrer para ser feliz. Porque toda a bem-aventurança não é os que sofrem, é os que choram, deserdados, os que têm fome e sede, etc. Jesus só falou, então, quer dizer que para mim ter essa bem-aventurança, para você viver nessa situação difícil? Então ele continua dizendo que mesmo com essa certeza fica difícil compreender se a utilidade de sofrer para ser feliz. E diz, para ter mais mérito. Mas então pergunta, por que um sofre mais do que outro? Por que um nasce num berço de ouro e outro digamos assim, na palha? Por que a vida de um dá tão certo e outro não consegue fazer absolutamente nada? Né? Por que o mal prospera ao lado do bom? Quantas pessoas boas, honestas, trabalhadoras, como dizia o ditado popular, não sai de cima do rastro. Já outro faz falcatrua, aquele ato e vive no ápice. E muitas vezes, se nós não tivermos a confiança em Deus, confiança em Jesus, a gente termina metendo os pés pelas mãos. Porque diz, rapaz, tanto que eu confio em Deus, tanto que eu trabalho, tanto que eu faço isso, tanto que eu rezo, tanto que eu oro, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Aquele que não ora, que não trabalha, que não faz isso, aquele vive. Então é preciso realmente. Por isso que o Evangelho tratou disso. Ele trata exatamente disso. Então, se a gente não tiver essa confiança, essa certeza da vida futura, o que vale a pena? O mal. Se eu tiver a certeza, mas se eu acreditar que só existe a vida física, só existe que morreu, não soube mais nada, acabou tudo, qual a necessidade de eu ser bom? Não tem necessidade. Se morreu, acabou tudo, não tem mais nada, não sobra nada, não tem julgamento, nada, não ficou nada, então não tem necessidade de ser bom. Tem necessidade de eu viver da melhor forma. Mas desde quando nós acreditamos, temos certeza da imortalidade, da nossa individualidade como espíritos eternos, espírito imortal, melhor dizendo mais uma vez, então é claro que a gente vai mudar a nossa rota, a nossa trajetória. Então, eu vou encerrar por aqui, tem mais alguns slides, mas o tempo já urge. Então, nós vamos primeiro agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus, por essa oportunidade de conversarmos em todo o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê a coragem verdadeiramente de nos reconhecer como espíritos endividados e, acima de tudo, de mudar a nossa trajetória de vida, buscando conhecer e praticar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a prece de agradecimento, dizer a Jesus que somos gratos por já termos começado a entender a sua mensagem, Senhor, por termos começado a trabalhar na nossa transformação moral, por reconhecer a tua misericórdia e o teu amor que é tão profundo. Jesus, amigo, irmão, modelo e guia. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos encarnadas e encarnados. A esta casa, com todos os seus trabalhadores dos dois planos. Juntamente com todos os departamentos, Senhor. Que todos sejam agraciados pelo teu imenso amor. Assiste a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Assiste a terra, Senhor, que eu sei que está assistindo. Mas nós pedimos, Senhor, para que a espiritualidade superior possa verdadeiramente enganchar, para que os irmãos da terra, todos nós, possamos nos despertarmos para a tua misericórdia, para o teu amor, para vivenciar verdadeiramente a tua mensagem, trabalhando no bem e, consequentemente, no melhoramento de nós mesmos. Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de José Grosso com sua equipe, nós queremos te pedir a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja.